noite, boa tarde ou bom dia. Nós não sabemos o horário que você vai ouvir essa versão do podcast do IBEF, mas eu quero agradecer desde já e dizer para você ficar conosco aqui durante esses minutinhos, porque eles serão valiosos para você entender exatamente o que está acontecendo no nosso país, que vai tocar especialmente no seu bolso e no meu bolso. O tema de hoje é reforma tributária. Para abrir esse podcast, eu quero apresentar os nossos dois participantes. São grandes amigos e principalmente atores principais do IBEF e autoridades para trazer um pouquinho sobre isso. E eu gostaria de apresentar primeiro o Thiago Goulart, que é sócio da Valor Investimentos, e o nosso querido diretor de conteúdo técnico aqui do IBEF. Vai trazer um pouquinho para essa visão de finanças, de economia, que é essencial para nós termos um debate mais amplo e ao mesmo tempo mais diverso. E trouxe também o nosso querido membro do Comitê Especial de Tributação, do qual eu sou líder, o Gustavo Coutinho, que é gerente de tax da ArcelorMittal. Eu vou deixar eles se apresentarem um pouquinho. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do IBEF também, conhecerem um pouco do meu trabalho, meu nome é Efigênia Brasilino, sou líder do Comitê Especial de Tributação Empresarial do IBEF. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. Fica aqui conosco, vou passar a palavra para eles trazerem um pouquinho da visão deles, se apresentarem, para nós introduzirmos as temáticas. Por favor, Gustavo. Boa noite, pessoal. Boa tarde ou bom dia, como foi dito, né? Agradecer primeiro o convite da Efigênia por participar aqui do podcast, principalmente a diretoria do IBEF, pelo convite para participar do Comitê Especial de Tributação. Esteve já adiantou, estou hoje como gerente de orientação e planejamento tributário da ArcelorMittal Brasil. Sou na área tributária desde os 15 anos de idade, hoje eu tenho 35, então há 20 anos vivendo isso. Já passei por diversos setores, automobilístico, prestação de serviço, trabalhei na KPMG durante 8 anos, estou há 5 na ArcelorMittal, há 3 como gestor da área tributária. Estou vendo com muito bons olhos essa reforma. Nós, da área tributária, principalmente que já atuamos há tanto tempo, né, nessa área, a gente está um pouco exausto. A gente vai conversar mais um pouquinho mais pela frente para dar detalhe sobre isso, mas eu queria passar a palavra agora para o nosso colega Thiago. Bom, primeiro, Efigênia, assim, muito obrigado pelo convite. Na verdade, eu vou... às vezes mais escutá-los aqui, acho que vai ser um bom bate-papo a respeito da reforma tributária. As pessoas têm muita dúvida a respeito disso, né? Os empresários têm muita dúvida, o próprio mercado tenta ter um nível de previsibilidade que às vezes não se tem, mas e o mercado financeiro brasileiro ele tem uma certa sensibilidade, né, aos ruídos políticos, e esse é um tema da legislatura, né, brasileira, mas ao mesmo tempo existem outros setores que coparticipam. Então, assim, acho que vai ser um bate-papo super agradável. Prazer de novo estar aqui na mesa com você, com o Gustavo. E, bom, bacana. Também tem que avisar depois a respeito da carta, né, que o Comitê de Assuntos Especiais ali, excelente, o grupo de trabalho pautado nas questões tributárias aqui do IBEF, trouxe para a sociedade, que de fato tem um peso relevante para a gente. Obrigado pelo convite. Explicando um pouquinho para você que está nos ouvindo ou nos vendo aqui no comitê, no podcast do comitê, nós temos no IBEF um trabalho interessante de conteúdo qualificado, e o nosso comitê ele fica responsável por essas temáticas de debates tributários, não só com a representação do IBEF junto a alguns órgãos ou um órgão específico aqui no estado para fins de ICMS, mas também para a sociedade. Então, nós construímos uma carta especificando os principais julgamentos que aconteceram no STF para fins municipais e federais, e também pinceladas objetivas sobre a reforma tributária, porque o nosso principal foco é debater isso aqui, nessa mesa, com esses dois especialistas. Então, já aproveitando, Thiago, passando para esse ponto de reforma tributária, eu vou fazer a citação de um livro aqui. Não quero entrar muito nessa temática jurídica, mas existe um doutrinador que nós conhecemos bem, que a gente estuda bastante na faculdade e até na pós-graduação, no mestrado, chamado Alfredo Becker. E ele usa uma expressão muito interessante para o que nós vivemos hoje no Brasil, que é chamado manicômio tributário.
De vez em quando as pessoas me perguntam o que eu faço, onde eu trabalho, é difícil explicar porque a pessoa não entende o que faz um tributarista. Exatamente por isso, porque nós vivemos num sistema complexo onde a pessoa que está comprando ali no supermercado, às vezes fazendo a compra, vê lá a notinha com o resíduo de tributos, que é exatamente o que você falou ontem com a gente, né, Gustavo? Ela não entende o que ela está pagando no fim das contas. Que é uma estimativa, na verdade, o que vem naquela nota fiscal, né? Exatamente, porque no final você não consegue pegar, assim, ir na ponta e identificar quais são os tributos, quem é que está arrecadando, para onde isso está sendo destinado. E tem um imposto oculto, invisível ali, que é a cumulatividade. Então, ali é uma estimativa, poucos olham, poucos acreditam naquilo. Então, a reforma vem para dar mais transparência para isso. Exatamente. E já trazendo isso, eu queria que você apresentasse para quem está ouvindo um pouquinho da contextualização histórica. Porque hoje eu gosto dessa frase também, que é impossível você fazer o futuro sem conhecer um pouco do passado, né? Então, contextualiza um pouco para a gente, que daqui a pouquinho, e aí eu já deixo o bate-papo já acontecendo, você terminando, Gustavo, já apresenta um pouquinho das ideias principais e do que a reforma tributária vai trazer se for aprovada lá no Senado. Bom, vamos lá, Efigênia. Assim, eu tenho 38 anos de idade, então há muito tempo, né, assim, eu vejo essa discussão sobre reforma tributária ocorrer no país, né, um debate público incansável. Tenho amigos empresários, tenho pessoas que são colaboradores de empresa, vejo, às vezes, folha de pagamento, desde a ponta, digamos assim, a ponta mais ao chão da empresa até a ponta maior. Existe um grande pandemônio em relação a tributo no país, né? A gente acha que, por exemplo, a própria Constituição, né, brasileira, muito alargada, né, com muitas letras ali, pode ser alguma coisa um pouco mais eficiente, o que não quer dizer que, poxa, né, essa forma muito grande e extensa, né, seja eficiente no Brasil, pelo contrário. Então, assim, trazendo um aspecto histórico, isso me faz lembrar, quando você coloca esse ponto, né, que o debate tributário do Brasil vem lá desde o século XVIII, né? Isso é importante trazer, porque, assim, você tinha uma disputa, uma guerra fiscal que se fala hoje entre estados e municípios, por exemplo, principalmente via ICMS, mas naquela época você tinha o ciclo do ouro no Brasil acontecendo, fins do século XVIII, uma economia um pouco capenga, extrativista completamente, e Portugal, de certa forma, mandando bala na questão dos impostos. Então, vamos cobrar o quinto, né, referente ao extrativismo dos mineradores e da elite que acontecia ali em Ouro Preto, né, Diamantina e tudo mais, na região de Minas Gerais, a capitania de Minas Gerais. Depois instituiu-se, se não me falha a memória, 100 arrobas de ouro. Foi complicando esses impostos. Depois a possibilidade da derrama, ou seja, a insatisfação que gerou ali, muito grande, nesse grupo regional ali do país, ele deu, ouso até dizer, uma certa consciência nacional a respeito do que estava acontecendo, desses tributos abusivos, extorsivos que aconteciam no Brasil. Tá? Esse é um ponto importante. E, lógico, com essas reflexões, com as ideias que estavam acontecendo tanto nos Estados Unidos, né, uma revolução liberal lá, e ao mesmo tempo as três palavras mágicas da Revolução Francesa, né, o ideal também de liberdade, igualdade, fraternidade, isso refletiu nos Inconfidentes e que gerou, dali um tempo, né, estou falando de 1789, dali um tempo teve a proclamação da República. Só para vocês terem uma noção do efeito que o tema central foi exatamente tributação e essa guerra fiscal que havia entre colônia e metrópole, principalmente imposta, né? O impositivo da metrópole em relação à colônia. Então, assim, é um panorama para a gente ter uma ideia, na verdade, de que esse tema ele já vem de longa data no país. E hoje vem desencalhar justamente essa parte desse marco, tomara que seja de fato um marco, né? Mas acho que tem bastante coisa interessante aí por vir no Brasil atual. É verdade. Inclusive, o nosso Código Tributário Nacional, ele tem uma sequência histórica que as pessoas às vezes não conhecem, que ele é de 1965, 66, entrou em vigor. E a nossa Constituição é de 88. Então, a aprovação da Constituição, a promulgação da Constituição, ela veio
conceitos que estão no Código Tributário de 66 passaram para 88 e estão em vigência ainda. Então, nós tivemos uma mudança, uma modificação demográfica, toda essa questão da industrialização brasileira e até mesmo a inovação de legislações de outros países, como o IVA, que nós vamos ter aqui no Brasil agora, e já passando a pergunta para o Gustavo, para ele contextualizar um pouquinho do que efetivamente essa reforma tributária vai implementar. E dentro desse contexto histórico, é interessante perceber como nós estamos evoluindo. Então, trazendo um pouquinho da minha visão, eu acredito que a simplificação e essa atualização da legislação e os conceitos de tributos que nós temos hoje, de fato, vão colocar o Brasil numa posição que que merece respeito e, ao mesmo tempo, um estudo mais abrangente e mais contemporâneo, como é o caso do IVA. Mas vou deixar esse ponto para o Gustavo abordar com a gente. Antes da gente comentar sobre o que traz a reforma tributária, queria expor um pouquinho da experiência que a gente vive hoje nesse sistema atual, né? Como você disse, é um manicômio. A gente pensa que, com o passar dos anos, né, que os fiscos, a Receita Federal digitalizou, então ficaria muito mais fácil, mas muito pelo contrário. A legislação vai alterando para acompanhar essas mudanças de layout, de obrigação acessória, de incidência, de obrigação principal. Pra vocês terem uma ideia, hoje, na ArcelorMittal, nós somos 61 pessoas, isso bem redondinho, atuando na área tributária, mas apenas na área de entrega de obrigação acessória, pagamento de imposto, acompanhamento de legislação, consulta interna e consulta externa para os nossos clientes fornecedores. Além disso, nós temos quase o dobro de pessoas só na escrituração fiscal, de nota fiscal. A gente escritura mais de 80 mil documentos fiscais por mês, só de entrada. Fora a saída, que é automático. Então, nós podemos falar de 120 pessoas. E é um investimento muito alto da empresa, não só em horas, mas financeiro, para poder manter uma equipe qualificada, porque o nosso negócio é complexo, mas principalmente para a gente manter a qualidade da informação para o fisco, para as nossas vendas ocorrerem com qualidade e as nossas compras. Porque se nada disso funcionar, vai vir o fisco, vai exigir o imposto, cobrança de multa, juros. Aqui no Espírito Santo a multa é de 100%, dobra o valor do imposto, 1% de juros ao mês, correção monetária pela Selic. Então, você tem que investir nesse setor para você evitar outros passivos que pode consumir, inclusive, o lucro da empresa. É uma empresa falência. É verdade. Né? Então, a reforma tributária, a gente vê ela como uma forma de simplificar. Para mim, é o pano de fundo de tudo. A gente não fala, pelo menos não é a proposta, né, do comitê que foi criado para a reforma tributária, de nem aumentar nem diminuir o tributo. É simplificar. Trazer transparência, neutralidade para o sistema. Então, é um sistema novo, totalmente disruptivo. E esse já é um ponto de divergência, né? Porque há uma visão, e aí trazendo também os debates que eu tenho ouvido. Essa simplificação ela poderia ser feita de forma infraconstitucional. Hoje esse debate já fica ultrapassado, porque nós tivemos a aprovação da PEC e a construção de 3, eu entendo como 3, você entende como 4, né? Tipos de novos tributos. E detalhe um pouco sobre isso, para a gente debater e depois passar para os desafios. A FGN entende que é 3, porque é o IVA, imposto seletivo, na verdade o IVA desmembrado em 2, né? E o imposto seletivo. Isso aí. Eu entendo que são 4, porque lá nos 45 do segundo tempo, a emenda aglutinativa, né? Ela trouxe um jabuti. Verdade. Que é o artigo 20. E o nosso ouvinte, a prova é que nós trouxemos aqui os projetos impressos para consultar, porque realmente são mais de 40 páginas de discussão para chegar nesse ponto da PEC, né? Então, hoje, como que funciona o sistema tributário atual, né? O imposto ele é devido para a origem,
exceto em algum determinado caso, venda interestadual para consumidor final, que tem um diferencial de alíquota, que o imposto é por destino. Você tem um imposto calculado por dentro. Então, a gente fala da alíquota do PIS e da COFINS, que é 9,25% para quem está no lucro real. Quando você grossapa o PIS e a COFINS para ele incidir por dentro, e ele vai incidir sobre ele mesmo, a carga vai para 10,2%. O ICMS, que é 17% aqui no Espírito Santo, se você grossapar apenas ele, é 20,5%. Mas o ICMS ele é embutido sobre um preço com o PIS e COFINS. Além disso, tem o IPI. O setor siderúrgico é 3,25%, mais ou menos, que é calculado por fora, que é outra metodologia. Então, se você somar a alíquota nominal, você vai chegar em mais ou menos 29% de carga tributária. PIS e COFINS 9,25%, mais 17%, mais 5,25%. Fazendo um cálculo aqui bem rápido, tá? Uhum. Mas ele incidindo por dentro, um sobre o outro, esse exemplo que eu dei, de 9,25, 17, 3,25, você vai para 37. Além disso, você tem a cumulatividade, que tem as regras tributárias, né? Que a legislação ela restringe não poder tomar crédito de determinados impostos, que a gente chama de imposto invisível, que está lá dentro do custo das empresas. Vale até a pena dizer que, só uma ressalva, acho que 300 anos aí de nascimento de Adam Smith, né? Ele falava da mão invisível no mercado, é a mão invisível do Estado, né? Exatamente. Então, que, na verdade, é sentido lá no bolso da família, né? Lógico. Porque, por exemplo, você é do setor siderúrgico, mas hoje a siderurgia está praticamente em tudo, né? Tudo. Um exemplo prático, assim, você consegue trazer, assim, de como isso afeta hoje a carga tributária atual? Eu vi uma propaganda da empresa que você imagina que onde menos você imagina tem aço. Onde menos imagina. Hoje, as mulheres principalmente, a moda evoluiu, né? Mas se você parar o sutiã das mulheres, que tem aquela alcinha, tem um aço ali dentro. Quem imaginaria que tem isso? Pneu. Você só vai descobrir que pneu tem aço quando ele ficar careca, quando ele ficar desgastado. E é o aço mais nobre que tem, é aquele aço do pneu, pela resistência dele, né? Então, onde menos você imaginar tem aço. O aço é vida, né? E aí, só complementando, a gente falou em 37, mas com a cumulatividade estima mais, vai para 44. O PIB do Brasil, a carga tributária, eles dizem que de 2002 para cá não houve variação de carga tributária. Se manteve ali 33% do PIB. E aí, qual que é a pergunta que se faz? É a carga tributária que diminuiu e o PIB da empresa, o PIB do país cresceu? Ou a carga tributária aumentou e o PIB também cresceu? Não se sabe. Eu quero trazer um ponto aqui antes de você entrar no macroeconômico, que é a visão que nós temos hoje da complexidade que desemboca lá no judiciário. Eu não consigo trazer números exatos, mas eu sei que passa de bilhões que hoje o governo tem em disputas tributárias, tanto no CARF quanto lá no STF. Então, isso tudo é considerado para fins de carga tributária global, de cálculo dentro do PIB e também, eu acredito que precificação do mercado, que é um ponto que você pode falar bem, né, Thiago? Não, pois é, assim, acho que até tem vou até fazer uma devolutiva aqui para você, Gustavo. Porque o que se tem falado muito é que, de fato, o que está instalado nessas matérias agora da reforma tributária é realmente um aumento de tributação. Para que daqui a um tempo isso vá sendo amortizado, né? E que entre nos eixos a partir de... Aí tem uma data mágica que eu não sei aí, mas e que de fato ele acabe de fato declinando, né? Em que momento que isso gera? Existe algum momento que faz essa transferência aqui de queda, de subida no primeiro momento e depois de queda? Vou dar alguns exemplos. Você lembra que eu comentei sobre, antes de entrar na questão da carga efetiva e da alíquota, falar um pouquinho de metodologia, de formação de base. Então, hoje, eu falei que o imposto é por dentro. Então, a reforma tributária, um novo ponto que ela traz, uma nova metodologia,
exceto sobre o imposto seletivo, mas sobre o IVA federal, IVA estadual e municipal e a CBS, a base de cálculo do imposto, o imposto é calculado por fora, ou seja, você não grossar para ele. Então, se você definiu que seu produto é R$100, você vai aplicar a alíquota sobre R$100 e vai somar o valor do produto. Com a reforma tributária. Hoje, não. Você grossapa para depois aplicar a alíquota. Então, você já tem a diminuição aí por si só. O outro ponto é a não cumulatividade plena. Que tem até um ponto de discussão que é o que significa uso e consumo para uso pessoal, que é o único ponto que você não vai poder utilizar o crédito, que aí o conceito é amplo. Isso já existe lá no exterior. A lei complementar deve vir esclarecer isso. Então, a não cumulatividade é outro fator que diminui a carga tributária. Aquele imposto, tributo invisível, ele começa a aparecer. Então, tudo que as empresas... por isso que você... Aí, te respondendo, a indústria vai ter uma redução de carga tributária. Isso eu posso te responder categoricamente. Pois é, porque no mercado, a indústria aplaudiu, no primeiro momento, a reforma. A CNI foi uma das confederações que mais... protagonista na questão na reforma tributária. Por quê? A indústria, você concorda que ela está numa fase intermediária entre a compra do insumo, a produção do produto acabado e a venda, seja para o consumidor final, que é muito pouco, mas para o comércio, para a exportação. Então, esse resíduo tributário que tinha na cadeia, ele acaba. Porque você pode tomar crédito do CBS, do IVA. O único que você não vai poder tomar crédito, nós como empresa, é o imposto seletivo. Que ele é cumulativo. Que ele vai incidir sobre nocivos à saúde e ao meio ambiente. Que também é subjetivo. O que é bem... Mas a discussão aí entra num outro viés que, beneficia o sistema, simplifica. E essa simplificação ela é interessante porque hoje, só para fins de nota fiscal eletrônica, que é o que você citou, nós temos 5 mil municípios, né, no Brasil. Mais ou menos isso. Então, se cada município tem uma nota fiscal eletrônica, ou um modelo de nota fiscal eletrônica, as obrigações se replicam. Uma vez que você consegue simplificar, pacificar, trazer isso para uma gestão nacional, mexe com o sistema e já facilita. A questão da carga tributária, ela tem na minha visão, tem um efeito rebote para serviço, exceto serviços de saúde e outros que a legislação, que a PEC trouxe como exceção, com redução de 60% para alguns e 100% para outros que são bem específicos. Essa é a nossa visão também. A parte de serviço, ela pode se tornar muito mais sensível a essa mudança da reforma, né? Exato. Por quê? Porque a metodologia introduzida pelo IBS e a CBS, ela vai passar pela não cumulatividade plena, que é créditos e débitos, né? Você vai tomar crédito sobre aquilo que você tem como... Adquire, né? Isso aí, adquire seus fornecedores e isso você vai compensar lá na venda, ou no caso do serviço, na prestação de serviço. É muito ruim, por exemplo, para, profissões como a advocacia, que é o meu caso. Que o custo é relativamente baixo, né? Se você olhar, tem uma contabilidade, uma locação, manutenção de ar-condicionado, às vezes folha de pagamento, mas não é tão abrangente quanto o escopo e a linha de produção de uma indústria. Então, na indústria, de fato, vai ter uma redução. No comércio, estima-se também que vai ter uma redução, porque ele está no meio da cadeia também. Prestação de serviço é relativo. Vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem que separar aqueles serviços que consomem muita mão de obra daqueles serviços que consomem muito material. Então, exemplo da construção civil. A construção civil é um segmento que ele vai ser incentivado pela reforma tributária. Hoje, a construção civil ela é considerada consumidora final dos materiais. Então, tanto que ela está no regime cumulativo, inclusive para apuração do PIS da COFINS. Então, ela não toma crédito de material, de serviço, não toma crédito de nada.
e nem do ICMS também. E na hora que ela presta o serviço, né, por execução por empreitada, ela recolhe o imposto com alíquota reduzida. Com a reforma tributária, a construção civil vai poder tomar crédito de tudo, que hoje é oculto, né? E vai tributar na saída, na entrega do imóvel, né? Do imóvel, com a alíquota reduzida, porque está no rol dos setores que vão ter regimes especiais. Então, para a construção civil, eu vejo como positivo. Isso reflete nas empresas de construção civil, por exemplo, às vezes até listada em bolsa, só para você ter uma ideia. Então, realmente, o reflexo para mercado, né, ganha muito nesse sentido. Né? Então, algumas empresas elas se tornam mais emergentes e mais fortes a partir de um benefício desse. Né? E se você incentiva a construção civil, você tem uma cadeia por trás da construção civil, uma delas é o siderúrgico, é um dos principais clientes nossos, Vergalhão, que se você incentiva a construção civil, você desenvolve o país, que você vai infraestrutura, emprego. Então é um setor muito estratégico. Agora falando aqui serviços profissionais. Serviços profissionais. Esse sim pode ter um aumento, porque hoje ele recolhe 5%, 3,65% de PIS e COFINS, 5% de ISS, né? Então a carga tributária arredondando 9%. Ele vai para 25%, que é o que se estima. E ele tem pouco crédito, porque é basicamente serviço profissional, é mão de obra. Mão de obra não tem tributo, né? Mas tem outros tipos de itens que ele vai poder tomar crédito. Ticket de refeição. Segura esse ponto do serviço, porque eu quero que você fale um pouquinho depois sobre benefícios fiscais Simples Nacional, você falar um pouquinho da tributação, e aí a gente vai passar para temas mais profundos como vai ser aqui no Espírito Santo, fim dos benefícios, se a gente conseguir passar. Mas eu queria, dentro desse ponto, achei muito interessante que você falou sobre as empresas listadas em bolsa, é que você trouxesse para a gente, Thiago, um pouquinho dessa visão do mercado. Eu vi algumas pessoas debatendo sobre a inflação, também dizendo assim, uma preocupação e também um apontamento de estabilidade da Selic. Você consegue trazer um pouquinho dessa visão do mercado sobre a reforma? Assim, tem vários pontos que a gente pode abordar e que, de fato, tocam nisso. A primeira delas é uma questão política, né? O mercado ele tem essa sensibilidade política. Então, toda vez que acontece algum ruído dentro do Congresso brasileiro, etc., o mercado, isso acaba se refletindo no mercado e no bom andamento dos negócios, digamos assim. Então, a priori, quando a gente vê a pauta política hoje, a gente vê, eu estava conversando com o Gustavo um pouquinho antes, a gente conversou um pouquinho também, Figênia, a gente vê duas pautas muito claras dentro do Congresso, né? E como é que a gente está vendo a perspectiva disso andar, por exemplo, para Senado. A gente vê uma pauta, uma agenda, né, de Estado e uma agenda de governo. A própria XP ela fez recentemente, só a título de curiosidade, ela fez recentemente algumas perguntas para os próprios congressistas, falando a respeito de como é que ele se posicionava ideologicamente. Então, foi a primeira vez na história ali da redemocratização, né, dentro do Congresso brasileiro, que o Congresso ele se diz eminentemente ali de centro-direita. E aí não vai julgamento de valor, mas vai alguns posicionamentos que desidratam muitas vezes pautas que são agendas de governo. Então, o que se viu no governo passado, o que se viu, está se vendo nesse governo é que quando existe a ideia de você tentar fazer com que passe uma determinada lei no Congresso brasileiro, na goela, por exemplo, não passa. Ela é bloqueada. Então, há um sentimento dentro do mercado de que a pauta de Estado ela está muito mais apurada e dilapidando as pautas de governo, né, para poder ser mais propositivo dentro da reforma, por exemplo. A reforma da Previdência foi um caso exemplar.
do governo passado. É óbvio que a gente tem que estar quase que em eterna reforma, né? Então, assim, é perene isso, até porque a sociedade ela é dinâmica, né? As pessoas são dinâmicas, o mercado é dinâmico, os setores mudam o tempo todo. Se a gente colocar uma pauta aqui de tecnologia, por exemplo, a se falar tanto na área do direito, né, de celeridade processual, quanto na área da própria Arcelor, né, tentar embutir o processos tecnológicos para ser ainda mais eficiente, as coisas mudam, né, de uma hora para outra. Então, assim, a gente vê que a pauta de agenda de Estado, ela está muito mais proativa, proficiente. Então, dito isso, né, como é que isso se resbate ou como é que isso se reflete dentro do mercado? A gente tem uma pauta acontecendo aí do Banco Central a respeito dos juros, né, e de inflação. Então, assim, o bom andamento do país. A questão do PIB, quando você traz, Gustavo, em relação ao PIB, né, a gente tem uma projeção potencial, né, vislumbrando ali a partir de 10 anos, né, de 7 a 10 anos, uma vez, de fato, colocando ali em voga, né, funcionando a tributação do país, né, de uma forma mais idealizada, uma projeção aí de porcentagem do PIB de aumento do que se tem de 0,7% a 1,2% de aumento no PIB. Esse é um potencial para o cenário macroeconômico do país e para o desenvolvimento setorial. Eu estou muito curioso para ver como é que vai ser os próximos 10 anos. 10 anos. Nós vamos conviver com 2 modelos híbridos, né? É verdade. Então, nós vamos ter muito trabalho, muita oportunidade na área tributária, sem dúvida. Certamente. Mas nós vamos criar um problema muito grande para o empresariado. Por quê? Isso tem que ter equipe bem qualificada para poder dar esse suporte. Você vai ter os 5 tributos que tem hoje, mais o imposto seletivo, mais a transição para o IBS e para o CBS. Exato, porque em 2026 já começa a implementação teste, né? O imposto seletivo... Lembrando que politicamente 2026 já é a próxima eleição, né? Exato. Aí vai refrescar a memória da população. Olha, que legal foi aprovado, né? Só para ter uma ideia, só um adendo, né? Acho que vale dizer, eu comentei a passagem histórica, etc., mas sim, vale dizer que tiveram alguns protagonistas interessantes no Congresso, muito bacana, e aí tem que se dar... Eu lembro de 2003, quando o Palocci, por exemplo, nomeia o Bernardo Api, que hoje é o secretário do Ministério da Fazenda, que 2003, né? 2003. Então, até um marco para a carreira do Bernardo. Mas, assim, naufragou naquela época. No mercado. Naufragou naquela época. Ele teve a capacidade, em 2019, levar para o deputado Baleia Rossi, na época, outro tipo de governo, escutar economistas e tributaristas e, na mesa, começar a conversar, de fato, com o que se diz hoje nessa questão política do país, né? Mas conversar com pessoas de diversos matizes, tá? E então essa figura ela tem que ser, de certa forma, eu acho que até trazida à tona aí, porque são 20 anos de caminho. 2019, a atual PEC 45, tem a PEC 110 também, né? Então, só para fazer esse adendo. O 2026 começa a transição, mas com a aprovação da reforma, o governo já pode imediatamente editar uma medida provisória para iniciar com o imposto seletivo. Lógico que tem que respeitar a anterioridade, mas já inicia. Eu acho que agora nós estamos passando para os nossos minutos finais. Então, eu acho que esse debate aqui é um debate mais futurista. É importante para você que está nos ouvindo entender um pouquinho dessa visão e quem sabe que nós vamos exercer um juízo que vai, de fato, se cumprir, né? Não sei, vamos discutir aqui para ficar registrado. Trazendo um pouquinho sobre esses pontos, eu acho que a grande preocupação que eu particularmente tenho é com a lei complementar e a lei federal, que serão essas duas que serão aprovadas após a PEC, né? Porque hoje o sistema é complexo não só para fins de legislação,
para fins de aplicação e interpretação da legislação. Foi o que nós estávamos discutindo sobre a visão da Receita Federal, por exemplo, das procuradorias. Então, muitos litígios, eles acontecem, florescem aqui embaixo, no dia a dia, na análise, na aplicação do fiscal, do auto de infração. E trazendo um pouquinho disso, nós temos a questão dos benefícios fiscais. O Espírito Santo é um estado que praticamente foi construído a partir do Fundap e outros benefícios setoriais. Eu acho que em outro episódio nós podemos até aprofundar mais isso, mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre essa visão de 2033, fim dos benefícios fiscais, e também trazer aquela visão que nós já debatemos também antes do podcast, mas para trazer para o nosso ouvinte, da necessidade do Estado ter atrativos além dos benefícios, né? Porque esse é um ponto que pouco está se comentando também. Eu vou puxar um pouquinho para o lado do mercado. Eu acho que ficou um pouco no ar a sua pergunta, Efigênia, no seguinte sentido, né? Da questão da como é que essa reforma ela pode impactar. Quando a gente fala de uma reforma que tem uma coesão nacional dos players de mercado junto aos congressistas, por exemplo, a gente percebe que esse sentimento, né, essa coisa abstrata que o mercado tem da confiança, ela começa de fato a subir e a ganhar tração. Então, assim, o S&P Global, por exemplo, ele já trouxe uma possibilidade, né, de subida do rating brasileiro, né, e isso tem um aspecto significativo, principalmente para investidores externos do país, né, investidores estrangeiros. Então, hoje, por exemplo, foi quinta-feira, na madrugada ali de quinta-feira, que aconteceu, de fato, a votação, né, da reforma tributária, ok, lá no Congresso. Isso já teve uma repercussão, para você ter uma ideia dessa sensibilidade que existe no mercado, o Ibovespa crescendo 1,2%. E, assim, óbvio que tem alguns vieses, algumas questões ali que a gente pode falar, da empresa, etc. Mas, por exemplo, algumas dessas empresas são empresas significativas, como Petrobras, né? O Itaú, Eletrobras, Banco do Brasil, são empresas nossas, né? Digamos, empresas brasileiras, tipicamente brasileiras, ou vistas como empresas tipicamente brasileiras. Então, isso tem um respaldo. 3 pontos, né, para falar a respeito dessa questão dos impactos no mercado, né? A primeira delas é a queda do risco Brasil. Acho que esse é um ponto que chama e dá atratividade para o Brasil aos olhos do estrangeiro. A segunda delas é o alinhamento entre governo e Congresso. Esse é um outro ponto. E a projeção de novos projetos para desenvolvimento do país. Então, a gente tem alguns traços aqui, né, de que existe um ambiente de negócios que pode se tornar bem interessante no Brasil, e aí, de fato, isso gera, dentro dos juros, por exemplo, brasileiro, já está precificado, né, uma contenção ali, né, da inflação, mas já está precificado a queda de juros no país. Então, dentro das aplicações financeiras, isso muda muito. A priori, quando a gente fala de queda de juros, o mercado de ativo quase que real ali, a gente fala de empresas brasileiras, a gente fala de fundos imobiliários, a gente fala das ações brasileiras, por exemplo, elas saltam aos olhos. Isso já é perceptível nesse semestre. Lembrando que quando a gente fala de juros no país, esse ambiente, né, a questão de segurança fiscal, a segurança regulatória, né, a segurança jurídica, né, no caso, a própria reforma, isso subsidia ainda mais a ideia desse juros para baixo, embicado para baixo. Então, quer dizer, a gente teve em junho agora uma inflação, uma desinflação, né? Ao contrário de uma desinflação de 0,08%, ou seja, a gente está indo para a meta na inflação. Esse é um ponto interessantíssimo e, de fato, os juros nesse patamar de 13,75%, né, a taxa básica de juros, a Selic, ela fica insustentável para o empresário muitas vezes tomar o crédito, né? Aquele cara que está na ponta. Investir, né? Investir. Então, assim, acho que vale a pena comentar que isso muda as aplicações financeiras de um modo bem significativo, tá? E vale lembrar também, assim, Brasil, Espírito Santo, né? Quando a gente coloca essas duas esferas, uma da União e a outra, nosso ente estadual aqui, nosso ente, um dos entes federativos, o Espírito Santo. O que acontece? O Espírito Santo
tem feito uma lição de casa ao longo dos anos aí, não é por conta de um governo ou de outro. Quer dizer, um está complementando o outro. Na cultura do capixaba. Está na cultura do capixaba essa força. Então, assim... Nosso IDH é um dos melhores do país, né? É um dos melhores do país, inclusive a nota A do Tesouro. Né? Então, assim, a gente teve pessoas muito próximas aqui, independente dos governadores, a gente teve pessoas muito próximas que atuaram diretamente no Banco Central. Então, assim, pessoas extremamente qualificadas. Posso dar exemplos aqui, nomear essas pessoas. Então, assim, a gente fez um dever de casa que hoje, de fato, o Espírito Santo ele acaba sendo quase que uma ilha dentre os entes federativos, né? Essa correção de equilíbrio fiscal, orçamentário, né? E, ao mesmo tempo, de tentar chamar a atenção de investidores de fora para cá. Então, acho que vale frisar esses pontos aqui nos próximos anos também. Então, o ambiente, para mim, de negócio, acho que vai ficar bem interessante no Espírito Santo. Você falou de investidor. Hoje, tem muita empresa que ela vai para determinados estados, independentemente da infraestrutura do estado, da mão de obra, se é qualificado ou não, vai pelo incentivo fiscal. Acha que aquele modelo vai se perpetuar para o resto da vida, vê a lei complementar 160 e findou esses incentivos até 2032. A reforma tributária chancelou isso. Então, 2032 acabou o benefício fiscal. Então, o mercado como um todo, e isso a gente insere todos os players do mercado, inclusive as empresas, consumidor, o governo, a exceção virou a regra. Você tem a legislação tributária que ela está posta, os estados com seus decretos, com suas leis, e vem o incentivo fiscal, que é a exceção, que deveria ser dado para aquela empresa que faz um investimento estratégico de grande relevância para o Estado. Não, com a guerra fiscal, todo mundo tem benefício fiscal hoje. Então, a competitividade das empresas se baseou para reduzir preço, repassar benefício fiscal em preço. E aquelas empresas que não têm? Está ficando fora. E aí, pensando para o Espírito Santo a partir de 2033, hoje, como vocês disseram aqui, é um estado com IDH ótimo, nota no Tesouro, é um estado que passa a confiança para o investidor. A própria cadeia logística também, né, que nós temos, bem estruturada, independente de benefício fiscal, você consegue fazer praticamente tudo. O Porto do Imetame e outros investimentos estruturais. Exatamente. E aí, lógico que tem alguns gargalos ainda que precisam ser melhorados. Vou dar o exemplo da BR-262, tem que contar com o apoio do governo federal, mas o Estado vai ter esse período para poder alocar esse recurso e os incentivos fiscais estão válidos ainda, pode atrair mais empresas. E a partir de 2033, com o mercado já consolidado e com a confiança ainda mais estabelecida ainda, o que o investidor vai ver? Não é se estado X, Y fica perto do mercado consumidor, não. É onde tem, é também um fator, lógico, mas qual a estrutura desse estado para eu escoar minha produção, para eu comprar minhas matérias-primas? E quem vai trabalhar nessas empresas? A mão de obra qualificada? Então, são esses fatores, essas qualificações que os investidores vão olhar. Não é mais o incentivo fiscal. A parte tributária tem que parar de atazanar a vida dos empresários. E, para fechar, eu acho que a grande reflexão também nessa questão de benefícios fiscais, de incentivos fiscais, é o próprio Simples Nacional, né? Que nós dissemos que falaríamos ainda um pouquinho. 95% das empresas brasileiras estão no Simples Nacional. Isso foi mantido pela reforma, né? Ainda não se sabe, porque hoje você tem o ICMS dentro do Simples, PIS/COFINS, vai ter o IBS dentro do Simples. O Qual vai ISS ser também. O ISS. Qual alíquota nós vamos ter dentro do Simples? E aí, a gente comentou sobre carga tributária de serviço. Tem mais 2 pontos. Tem aquelas prestadoras de serviço que prestam serviço para a pessoa jurídica, que hoje ela gera um custo para a pessoa jurídica. Então, se a alíquota é 25, se é 100, se é 200, não importa, vai gerar crédito para o destinatário. Só tem que tomar cuidado com o crédito acumulado, que vai ser regulamentado o seu ressarcimento, né? Já aquelas empresas que prestam serviço para pessoa física, por exemplo, e a alíquota vai para 25%, a tendência é aumentar a carga tributária. Vai ter a opção de ir para o Simples, para poder reduzir.
Então, são esses aspectos que a gente vai ver com a regulamentação da reforma tributária. Nós vamos ter essas respostas. E existem muitas questões também não definidas, como o crédito acumulado das próprias exportadoras. Aqui no Espírito Santo nós temos várias. E outros pontos que eu vou deixar para trazer futuramente com outros episódios aqui do nosso querido IBFcast. Então, já vou encaminhando para o final. Vocês querem fazer algum agradecimento, alguma pontuação? Acho que vale pontuar novamente a questão da carta feita pelo grupo, né, de estudos aqui da parte tributária do IBF. Essa carta, acho que ela resume bem alguns pontos que a gente trouxe aqui. Tá bem sintético, né? Apesar da carta ter... A reforma tributária tem muitos pontos importantes para serem observados. Então, acho que a gente vai trazer essa carta, acho que para todos os membros IBFianos aqui, e que extravase também, que vá para outras pessoas que possam ler, justamente como uma entidade, como um instituto, né, que é o IBF, para poder repercutir isso socialmente. É muito bom, vamos fazer um segundo tempo. Maravilha, obrigada, Thiago. É sempre um prazer ouvir você, sempre aprendo bastante. Então, vou passar para você também, Gustavo, fazer os seus agradecimentos e a gente encerra o episódio de hoje. Agradeço mais uma vez a diretoria do IBF, a você, Thiago, pela parceria, Efigênia, pelo convite e toda a audiência aí que está nos ouvindo, né? Eu queria fazer um pedido à sociedade. Nós fazemos parte dela. A gente vê com bons olhos essa reforma. É uma oportunidade única que a gente está tendo. A gente que vive o dia a dia, compartilhei com vocês aqui um pouquinho o nosso dia a dia, né? A gente poderia aqui estar falando durante horas e dias. Vamos dar um voto de confiança. Tomara que o Senado revise aquelas questões que geraram divergência, dúvida. E daqui para frente a gente tem um novo Brasil de muita oportunidade, muito emprego, desenvolvimento, para a gente virar país de primeiro mundo. Maravilha, obrigada. E é isso. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBF, sendo ele categoria Diamante, ArcelorMittal e Vale, categoria Master, Apex, Banestes, MedSenior e Cicobi, categoria Pleno, Baker Tilly e SH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Time Now e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E apoio institucional da FUCAP Business School.